gente conhece bem a história de Davi contra Golias, não é mesmo? O pequeno contra o gigante. Mas e se a gente trouxesse essa luta para os dias de hoje? Pensa só, o Davi moderno não teria só uma tiradeira. Ele teria inteligência artificial, teria uma estratégia digital. É exatamente isso que vamos analisar aqui. Um verdadeiro manual de como uma pessoa comum pode sim enfrentar um oponente poderoso usando a verdade e a tecnologia como suas armas mais potentes. E o ponto de partida é essa premissa poderosa. A ideia de que essa luta de Davi contra Golias se repete o tempo todo no nosso dia a dia. Então, o objetivo não é apenas lutar, mas sim reequilibrar a balança da justiça, que, vamos combinar, muitas vezes parece pender para o lado de quem tem mais poder. Ok, então como vai ser a nossa análise? Primeiro, a gente vai dar uma olhada no campo de batalha, para entender bem o tamanho do desafio. Depois, entramos de cabeça no manual do Lawfare Reverso para ver as táticas em ação. E, por fim, a gente junta tudo para ver que novo arsenal é esse que fica disponível. Então, vamos lá. Antes de falar da estratégia, a gente precisa entender a dimensão do problema. E para fazer isso de um jeito claro, vamos colocar a injustiça em números. Assim fica mais fácil de visualizar o que motivou essa abordagem toda. Olha só esse número: 26 meses. Isso dá mais de 2 anos. Imagina só, foi esse o tempo que a vítima desse caso teve que aguentar o que foi uma fraude sistemática. É um conflito longo, um desgaste que parece não ter fim. E o prejuízo financeiro? Tá aí. Mais de R$ 32 mil. Esse foi o valor que a vítima pagou indevidamente só nas contas de luz. É um número que tira a fraude do campo abstrato e torna a coisa toda bem concreta e bem chocante, né? Então, o resumo do problema é este. De um lado, uma pessoa comum, presa numa verdadeira teia de enganos. Do outro, um proprietário com mais recursos, usando táticas para enrolar, apresentando provas falsas e se aproveitando da lentidão do sistema. É aquele cenário clássico que, no papel, parece uma batalha perdida. Mas é exatamente aqui que a história muda de rumo. Que o jogo vira. A gente chega na solução. O manual do Lawfare Reverso. Um novo modelo estratégico pensado justamente para quebrar essa dinâmica de poder tradicional. Mas o que é isso, afinal, o Lawfare Reverso? Bom, a definição é a seguinte: é o uso estratégico de 3 coisas: transparência, tecnologia e exposição pública. E o pulo do gato é que tudo isso acontece antes do processo ir para a justiça. O objetivo? Pressionar o oponente mais poderoso a sentar e negociar de forma justa. É basicamente inverter a lógica, onde o mais forte usa a justiça para alcançar e vencer o mais fraco. E essa estratégia funciona em 4 passos bem definidos. Primeiro, uma exposição controlada, com um dossiê técnico anônimo. Isso abre o segundo passo, um canal de negociação. O terceiro passo é buscar um acordo justo. E se nada disso funcionar, aí sim, o quarto passo, escalar. Levar para a justiça, só que agora com um caso completo, robusto e fortalecido pela tecnologia. Então vamos à primeira tática, o dossiê de IA. A ideia aqui é literalmente se armar com os fatos. É aqui que a tecnologia entra como a principal aliada para construir uma base de provas inquestionável. E olha que diferença brutal isso faz. Pensa no método tradicional, revisão humana. É um processo lento, caro e, claro, sujeito a erros. Detalhes passam batido. Agora, olha o que a análise com inteligência artificial faz. Ela encontra padrões ocultos, inconsistências que o olho humano não vê. Neste caso, a IA achou 32 erros que os advogados tinham deixado passar. O resultado? Um dossiê técnico de fatos irrefutáveis. E a primeira pista, o fio da meada, foi algo bem concreto. Contas de luz com valores absurdos, algumas passando de R$ 1.800. Foram esses números que não faziam o menor sentido que acenderam o primeiro alerta e deram o pontapé inicial na investigação que acabou revelando a fraude. E aí, veio a prova cabal, a arma fumegante, como se diz. Uma confissão por escrito da síndica do prédio. Ela confirma com todas as letras que a ligação clandestina foi feita no relógio do apartamento da vítima, que a responsabilidade era dos proprietários e, o mais importante, que foi instalada antes mesmo do inquilino se mudar. Quer dizer, não há mais o que discutir. Ok, com o dossiê pronto e as provas na mão, vamos para a segunda tática. A exposição pública controlada. É aqui que o jogo muda de patamar. A batalha sai dos documentos privados e vai para a arena da opinião pública.
E isso, como vamos ver, muda completamente o equilíbrio de poder. E o resultado foi imediato. Dá uma olhada nesse gráfico. Antes da publicação anônima do caso em março, 0 visitantes no site do projeto. Depois que o dossiê foi ao ar, em abril, um salto para quase 460. Isso mostra, na prática, o poder que a exposição pública tem para gerar interesse e, claro, pressão. E é importante entender, o objetivo aqui não é humilhar, mas sim criar um incentivo poderoso para a negociação. Essa atenção do público cria uma alavancagem, um poder de barganha, antes mesmo de qualquer processo. De repente, um acordo rápido, justo e discreto passa a ser uma saída muito mais interessante para quem está com a reputação em jogo. E agora a gente chega na terceira tática, que talvez seja a mais sofisticada de todas, a cartada ética. A estratégia aqui é muito inteligente. É explorar o abismo que existe entre os valores que uma instituição prega e as ações de um dos seus membros. E esse contraste fica gritante aqui. De um lado, você tem os ideais da maçonaria, instituição da qual o proprietário faz parte. Justiça, retidão, fraternidade, verdade. Palavras fortes. Do outro lado, as ações dele documentadas no caso. Furto de energia, engano, provas falsas e até processos de retaliação. A contradição é ensurdecedora. E essa frase resume perfeitamente o checkmate estratégico. A história deixa de ser sobre uma simples conta de luz. Ela passa a ser sobre a reputação de uma instituição inteira. O problema escala de uma disputa privada para uma potencial crise de imagem de uma organização respeitada. Agora, a honra da instituição está em jogo. Bom, e com tudo isso chegamos à parte final para resumir esse novo arsenal. Que lições, que ferramentas esse caso todo nos oferece para uma advocacia mais moderna e justa? Então, qual é o novo arsenal? Primeiro, análise de fatos turbinada por IA. Segundo, alavancagem com exposição pública antes do processo. Terceiro, pontos de pressão éticos, mirando na reputação institucional. E um modelo de justiça que se autossustenta, onde parte das indenizações financia casos futuros. E talvez o mais importante, custo inicial zero para as vítimas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Num mundo onde a tecnologia consegue tornar a verdade cada vez mais transparente, como as estruturas de poder, como o próprio poder, vai ter que evoluir para lidar com isso?